Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada do conhecimento da fé. Um programa dedicado a você, para que nós possamos crescer no diálogo com a Palavra de Deus e com a catequese da Igreja. É sempre uma alegria contar com a sua companhia em nosso encontro semanal. Nós sempre estamos com você às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. Vamos começar o nosso programa nos colocando na presença de Deus, pedindo a força do Divino Pai Eterno para nos ajudar neste programa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Epifania do Senhor celebra a revelação de Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Representa a acolhida da boa nova da salvação no mistério da encarnação. A primeira manifestação ocorre aos Reis Magos, que, guiados por uma estrela, chegam a Belém. Ao encontrarem o menino Jesus com a sua mãe, a Virgem Maria, eles se ajoelham diante dele e prestam a sua adoração. E no encontro de hoje nós vamos entender sobre esta solenidade que a Igreja transfere aqui no Brasil para o domingo, a Epifania do Senhor e a tradição que as várias regiões do nosso país têm de celebrar a Folia de Reis. Para isso, eu tenho a alegria de receber dois importantes convidados. Um, direto de Roma, o nosso querido professor Guto Josman, ele que é historiador e mestre em ciências da religião. Professor Guto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Weto. Um abraço a você e a todos os telespectadores aí da TV Pai Eterno. E acolho também a presidente da Comissão Goiana de Folclore, minha amiga Isabel Signorelli. Isabel, bem-vinda. Muito obrigada, Padre Wellington. Agradeço a oportunidade de participar com vocês dessa celebridade, principalmente para nós, essa tradição da Folia de Reis, a importância da Folia de Reis em Goiás, né? Então, agradecemos muito esse carinho conosco. Isso mesmo. A festa da Epifania, a festa dos Magos, tem um sentido na liturgia e no coração do povo brasileiro. E eu começo perguntando ao professor Guto sobre esse termo, professor. O que é Epifania do Senhor? Primeiro ponto que a gente tem que observar é que esse termo Epifania não é um termo que surgiu no cristianismo. Ele já existia dentro do mundo pagão como manifestação divina, ou a manifestação dos deuses, né? Através dos milagres, através dos sinais. O cristianismo vai absolver, né? vai trazer esse significado e como uma manifestação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a liturgia da igreja, principalmente da igreja latina que nós pertencemos, ela entende a Epifania como a manifestação de Jesus para todos os homens, como Deus, mas principalmente nesse momento que nós estamos celebrando lá no início, para aqueles que não pertenciam aos judeus. Então, a gente pode dizer que a Epifania é a manifestação de Deus para todos os homens, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, primeiro vamos dizer, conceito é esse. Ao longo do programa, nós vamos desenvolvendo mais um pouco essas ideias. Quando nós falamos da festa da Epifania, um momento próprio que acontece dentro das nossas tradições culturais são as Folias de Reis. Eu começo perguntando sobre esse termo de onde a Folia de Reis se enquadra, que é o folclore. Isabel, o que é o folclore
para quem está nos acompanhando, quando nós falamos de folclore e você preside uma comissão que tem todo um trabalho no resgate, na manutenção dessas tradições. O que é o folclore para aqueles que estão nos acompanhando em todo o Brasil? O folclore, para nós, né? Claro, folclorista, temos que levar adiante em falar que o folclore é a sabedoria do povo, é a sabedoria popular do povo. Folclore é a ciência do povo. É porque através dessa ciência do povo que a gente preserva hoje todas essas nossas tradições. E nós, enquanto folclorista, enquanto também presidente da Comissão Goiana de Folclore, a nossa missão é essa preservação, porque nós precisamos preservar as nossas tradições. Porque se a gente não preservar essas tradições, isso tudo se acaba, né? Tudo que a gente tem, que, principalmente com as manifestações culturais, o que a gente procura trabalhar e incentivar para que elas não caiam no esquecimento. Nós aqui em Goiás fizemos um pequeno mapeamento das manifestações de folclore no estado de Goiás e podemos afirmar, não afirmar, né, mas quase que afirmar que no estado de Goiás, os seus 246 municípios têm a folia de reis. Então isso para nós é muito importante e é importante que seja preservado. Então, a gente gostaria de continuar esse trabalho com essa preservação das nossas tradições, as tradições folclóricas do estado de Goiás. Professor Guto, quando a Isabel lembra das folias de reis, a gente lembra que as folias nascem da contemplação, por assim dizer, de um gesto, né, de um movimento que é narrado pela Escritura. Alguns magos do Oriente, fazendo uma leitura do ponto de vista da apresentação dos astros, dos calendários, procuraram onde deveria nascer o Salvador. Existe um encontro, por assim dizer, da tradição, daquilo que nós vemos nas folias, com aquilo que é narrado na Bíblia, né? Exatamente. As folias do Brasil, elas vão surgir já no Brasil colonial. Desde a Idade Média se celebra aqui na Europa o que nós chamamos aí a Festa dos Reis, aqui na Europa. Espanha, Portugal aderem a essa festa que na verdade tem uma ligação muito antiga. Segundo a tradição, a Santa Helena buscou as relíquias na Índia dos magos. Depois da Índia passou para Milão no século V e depois de Milão essas relíquias foram então para a Alemanha, colônia. Desde o século XII, então, existe um lugar específico onde estão guardadas essas relíquias segundo a tradição da igreja. E a partir daí, então, começou a celebrar essas folias como memória dessa festa importante que é a Epifania, né, a festa dos reis. Fala dos reis porque a Epifania está ligada aí a essa visita dos reis magos a Jesus, mas a Epifania como a encarnação de Jesus Cristo, né, um Deus que se encarna em Jesus e que se manifesta ao mundo. Então a gente não pode esquecer que tem todo um processo histórico que veio com os portugueses a partir do século XVI e ganhou principalmente as zonas rurais do Brasil, Goiás, Minas, o Nordeste. Depois essas folias foram avançando aí para o Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul também. Então, ou seja, é uma festa bastante presente no Brasil desde o século XVI. Isabel, quando lembramos dessa caminhada, né, que é própria do que está descrito no Evangelho, e tem tantos estudiosos, né, temos muitos que se aprofundaram e lembrando dessa tradição, como o professor Jadir Pessoa e tantos outros, você mesma, Valdomiro Bariani Hortêncio, que trataram sobre a folia. Qual que é o modelo ou quem os foliões seguem do ponto de vista da sua itinerância? Porque existe essa representação na palavra
de reis, né? Dos magos. Mas a folia os retratam como reis, não é assim? Sim. Eles se tratam como os 3 reis, né? Certo. Que o próprio seu Briani comentava, já tem até em alguma crônica, que ele quer saber, ele faz a pergunta, o questionamento: são são santos ou são reis ou são adivinhos? São 3 ou são 4, né? Então ele questiona isso, já sempre questionou. E o que é levado em consideração aos foliões, que são os 3 reis magos mesmos, né? Que é a caminhada que foi passado de geração em geração, essa tradição de fazer a caminhada, o ciclo, né, natalino, que ocorre dentro do 26 a 6 de janeiro. A partir do nascimento de Cristo. Né, que é o ciclo natalino com o ciclo nosso dos giros, os giros da folia. Que esses giros eles são feitos, anteriormente era mais na zona rural, né, que eram feitas fazendas, sítios, né? Essas coisas que eram fazendo esse percurso para angariação de donativos. E os donativos seriam, nesse momento, para alguém, que eles falavam ou para o festeiro, ou eles denominavam alguma instituição na cidade, que sempre ocorreu isso. Ou também para fazer uma festa de partilha, a própria festa, né? Aqui para nós, o registro maior hoje que existe é a festa de partilha, porque lá em Itaguari, por exemplo, são 3 folias ao mesmo tempo, que já saíram agora do dia 26, fazem toda essa arrecadação e chega no dia 6, encontram para fazer essa festa grandiosa, né? Que é a partilha mesmo, que aí normalmente é feito finaliza com o pouso, né? Que é o jantar, e antigamente tinha as catiras, tinha os bailes, hoje já nem tanto, né? Que finaliza praticamente com jantar, com o terço e o pouso. Professor Guto, quando nós falamos desses 3 personagens, há uma dedução por conta do número de presentes, por assim dizer, citados na palavra, né? Eles são reconhecidos na igreja como santos, porque são titulares, por exemplo, da Catedral da Arquidiocese de Colônia, não é isso? Alemanha, é isso mesmo. Na Alemanha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na verdade, o Hélio e o pessoal que nos escuta, quando a narrativa dos reis magos, nem de reis, né, desses magos, ela acontece no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E o Mateus, ele não fala nada mais do que magos vieram do Oriente, nada mais do que isso. Então nós não sabemos a profissão, nós não sabemos o nome, pelo menos pelo Evangelho de Mateus, ele não diz o nome, ele não diz de onde vieram, apenas fala que vem do Oriente, né? E nós não sabemos o número. Então, fala no plural, magos. Pode ser 2, pode ser 100, pode ser 10. Então, não fala. Mas, como são elencados aí 3 presentes, e vamos falar um pouco depois desses presentes, os significados deles, aí, então, se tratou aí, então, de 3 magos devido a esses presentes. Apenas no século V, um documento já aparece, chamado Excerpta Latina Barbari, em que vai aparecer o nome dos 3. E depois, o Beda, o Venerável, na Inglaterra, também vai dizer das regiões onde vieram, né, aí a questão da Arábia, da Pérsia e da Babilônia. Mas nas pessoas desses 3, na verdade, tem uma leitura teológica muito bonita, porque representa aí os pagãos, os gentios, principalmente 3 povos, os semitas, os povos cananeus e também aí os jaféticos de Jaf. Então, são 3 povos que representam então esses povos gentílicos. Jesus se manifestando a toda a humanidade, porque já tinha manifestado através do judaísmo, agora Jesus que se manifesta também a toda a humanidade, principalmente aí aos gentios, aos pagãos. Então, esse é o símbolo, vamos dizer, essa leitura teológica. Uma coisa importante aqui, Padre Wellington, é observar que por que a gente fala de rei magos? Porque é uma leitura do Mateus
Possivelmente Mateus está fazendo leituras, por exemplo, do Salmo 72, Mateus está fazendo leitura do livro de Números, e aí nesses livros, nesses documentos, aí fala que os reis da terra, né, então iria visitar o Messias. Então nós temos toda uma leitura que foi feita para, a partir das comunidades cristãs, que viram nesses magos uma encarnação, uma representação de todo o texto antigo que já previa a presença do Messias, em que os reis da terra que adorariam aí esse Messias. Então é uma leitura, principalmente aí do Salmo 72, a partir do versículo 10 em diante, que vai dizer aí o rei de Sabá, os reis da terra toda vão adorá-lo. Então é uma leitura, por isso que a gente fala rei, mas não há nenhum indicativo do Mateus em relação a isso. De novo eu friso aqui, o texto do Mateus, mais do que histórico, é um texto teológico, em que Mateus então está mostrando que Deus ele veio para todos, não apenas para os judeus. Perfeito, nós vamos para um rápido intervalo, na volta continuamos a falar sobre essa solenidade que a igreja no Brasil transfere para o domingo, a solenidade da Epifania do Senhor, tempo tão importante em que nós lembramos uma tradição aqui no Brasil das folias de reis, do reisado, como em outros lugares do nosso país é conhecido a Companhia de Santos Reis. Esse é o Conhecimento da Fé, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje. Nesta semana nós estamos aprofundando, meditando sobre a solenidade da Epifania do Senhor, que a igreja aqui no Brasil transfere para o domingo e é narrada a partir do Evangelho de São Mateus, Mateus no capítulo 2, versículos de 1 a 12. E para tratar sobre esse tema, nós temos a alegria aqui de receber dois queridos convidados, o professor Guto Josman, que está em Roma e participa online conosco, e a presidente da Comissão Goiana de Folclore, Isabel Signorelli. Professor Guto, nós estávamos dizendo, o senhor falava sobre o texto de Mateus ser um texto teológico. O que isso significa? Significa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a leitura bíblica para não pegar os fatos ao pé da letra. Porque as verdades são ditas não apenas com a história com H maiúsculo, mas também através de mensagens que são passadas pelos escritores sagrados, no caso aqui Mateus. Então o texto de Mateus, ele é uma leitura de textos antigos, principalmente de textos baseados no Êxodo, em que Mateus ele coloca Jesus como uma espécie de novo Moisés, e esse texto ele vai então colocar através desses magos a apresentação de Jesus, de Deus a toda a humanidade, por isso que é a Epifania. É interessante que no passado, as primeiras indicações aí dessas festas do século II para o século III, não se celebrava apenas a presença dos magos, né, a manifestação aos magos, mas era uma tríplice celebração. Então, os anjos que anunciam aos pastores a apresentação dos magos e também o batismo de Jesus. E se celebrava sempre a partir do dia 6. O dia 6 era o dia dessas festas, não se tinha a celebração do Natal no dia 25. A celebração do Natal no dia 25 vai ser a partir do século IV e que faz a separação. Então a Igreja Latina, ela prendeu-se muito nessa questão da apresentação dos magos e foi desvinculando a manifestação de Jesus através do batismo e também aí através dos anjos que anunciam aos pastores. E, portanto, a gente tem que entender esse texto nesse contexto. O Mateus, ele quer nos apresentar que Jesus, Mateus é judeu convertido, ele quer apresentar que Jesus, ele veio não apenas para os judeus, né? Por isso que Jesus não nasce no templo, Jesus não nasce no palácio de Herodes, Jesus nasce numa periferia. E então Jesus ele vem para todas as pessoas, não apenas para aquele grupo de judeus. Não esqueçamos que Mateus está escrevendo lá pelos anos 80, 85, em que o templo já não existe mais, e é necessário então anunciar para outras pessoas, não apenas para esses judeus. Então os magos é a representação metafórica de toda a humanidade.
de europeus, hoje, né, linguagem de hoje, europeus, africanos e asiáticos. Essa seria a linguagem hoje, né, mas de todo mundo. Então, é um texto teológico. Isabel, quando falamos das companhias de reis, você chegou a refletir no seu trabalho junto à Comissão de Folclore sobre como essas companhias se apresentam no Brasil e as diferenças que existem? Porque nós sabemos que de região para região o tipo ou o modo de folia muda, né? Muda. Inclusive, nós realizamos o 18º Congresso Brasileiro de Folclore aqui em Goiás, em Trindade, e teve uma mesa justamente com essa temática que nós trouxemos, que veio o de Espírito Santo, o Jadir Pessoa esteve presente para falar, claro, da nossa de Goiás. E o nosso querido Afonso, que é o folclorista, que ele é estudioso da folia de reis. Inclusive, todo lugar que ele chega, ele faz questão de conhecer. Lá em Trindade, ele fez questão de ir na capela, né, a Capela de Santos Reis, que tem em Trindade, uma capela muito bonita, por sinal, né? Em formato de estrela, né? Sim, né? E assim, só da gente estar ali naquele santuário, você já remete todo o giro das folias, de todas as folias, né? E ali, nesse momento, ele quis, né, conseguimos abrir, porque ela fica fechada, não tem todos os dias, conseguimos, e levamos vários folcloristas do Brasil que estavam aqui. Nós estávamos em 13, 15 estados que estavam aqui e ficaram encantados de ver, né, a realização e como é o santuário da Capela de Santos Reis, que não são todos os estados e municípios que tem, são poucos, né? Inclusive, agora, dia 5, ela está aberta para receber uns foliões, um grupo de folia de Trindade, né? Sim. E até eu estou programando para ver se a gente consegue participar com eles. E a gente sabe essa diferença. Claro que tem a religiosidade é a mesma, são as rezas, os pousos, os terços, né? Só mudam algumas cantorias e alguns giros, né? Porque o nosso aqui a gente tem a tradição do giro, que é igual, como eu falei no início, Goiânia, tem algumas folias no município de Goiânia. Poucas, mas temos, né? Mas a maior quantidade de folias e foliões estão nos municípios. No interior, né? No interior, né? Então, no interior, a festa começa dia 26 e encerra no dia 6. Aliás, Goiás tem folia o ano inteiro. Isso é muito Isso bom. É muito importante mencionar, porque o ano inteiro a gente tem folia de reis aqui em Goiás, sim. Eu vou aproveitar o professor Guto, porque o professor Guto também é mestre em ciências da religião. Professor, quando nós falamos dessa religiosidade, eu venho de uma família eminentemente rural e de uma realidade do interior do estado de Goiás. Nós vimos as folias batendo de porta em porta neste ciclo do Natal. Depois que fiz teologia, depois que estudei me preparando para o sacerdócio, algumas relações, naturalmente, a gente cria para identificar essa movimentação que acontece. Primeiro, é algo que é eminentemente laico, né? Não é o laicato que movimenta, não é uma coisa que parte do chamado da igreja. A igreja acolhe a folia, né? Não é ela que cria, é algo que nasce do meio do povo. Depois, o movimento missionário, de bater de casa em casa, de porta em porta, eu acho isso muito interessante, principalmente diante do pontificado do Papa Francisco, que pede uma igreja em saída. Depois, observar a questão da música, a musicalidade e a forma de trovar versos para contar uma história.
lembrando que naquele tempo em que a folia passa na casa daquela pessoa, aparece uma bandeira com o Sagrado Nascimento retratado, tudo isso me remete a um forte sentimento de lembrança de celebração do Natal, mesmo quando essas pessoas não puderam participar de uma missa na vigília ou de uma missa até mesmo no dia de Natal por conta da falta ou a carência de sacerdotes. Eu queria que você comentasse um pouco desses elementos a partir da sua visão de cientista da religião. É interessante que o Brasil Colônia tem uma frase que marca muito esse Brasil Colônia, que o Brasil Colônia foi um contexto de muito santo e pouca missa. Quer dizer, as pessoas que viviam no Brasil não tinham acesso ao sagrado institucionalizado. Então, essas pessoas tiveram que encontrar uma saída devido a esse distanciamento da instituição em relação às pessoas. E uma das grandes marcas do catolicismo no Brasil, até hoje é assim, isso é belo, é a forte presença do leigo na igreja. Então, o Brasil colonial, o Brasil imperial, foi um Brasil de leigos. Os leigos, através das irmandades, das confrarias. Então, foram esses leigos que, vamos dizer assim, que deram vida a esse catolicismo. E mesmo aqui nós temos um exemplo disso, né? Essas confrarias, essas irmandades que elegiam um seu santo e ali fazia as suas devidas honras a esses santos. Mas uma coisa que me chama atenção aí na sua fala, Padre Wellington, é o forte caráter de coesão social. Nós podemos pegar aqui o sociólogo chamado Durkheim, um francês. Nessas festas está aí uma questão muito importante da identidade de um povo. Nessas idas às casas, nesses cânticos que você remontou, nas comidas, podemos pegar aqui também o Roberto da Mata, autor antropólogo, nós podemos ver aí que as pessoas, elas vivem a sua vida, elas vivem os seus sofrimentos, elas vivem o seu dia a dia, quer dizer, cria-se uma identidade. E existe também uma memória histórica de todo esse processo. O meu pai que passou o meu avô que passou para o meu pai que passou para mim, assim por diante. Quer dizer, mas criando uma coesão na comunidade. A comunidade se fortalece para enfrentar os problemas do dia a dia, porque essas festas são marcas importantes do que nós chamamos na religião de extraordinário. Aquilo que dá força para as pessoas viverem, aquilo que faz eu acordar de manhã, mesmo com crise financeira ou pessoal, e enfrentar a vida. Então, essas festas, dentro de um ponto de vista antropológico, social e mesmo religioso, é aquilo que cria identidade do povo, que faz o povo encontrar-se com ele mesmo e aí também projetar o seu futuro, a sua vida. Professora Isabel, posso chamá-la assim também, porque de alguma forma você trabalha com a pedagogia do folclore. Isabel, quando a gente fala da folia, existe muito preconceito ainda, né? As pessoas não conseguem, muitas pessoas, não vou dizer que são todas, olhar para as folias sem desprender um pouco do preconceito. A que você atribui esse preconceito contra alguns grupos de foliões ou folias? Esse preconceito está nos próprios participantes. Porque quando a gente fala... Quando você fala folia, né? Justamente, assim, é uma coisa, né, até uma de todo folia, mundo, uma tem uma bagunça, folia né? ali, tem uma bagunça, mas é uma bagunça saudável, né? E é uma que a gente, eu sempre presencio alguma coisa no sentido assim, se a gente falar que aquela folia, essa manifestação é uma manifestação folclórica, porém religiosa, quando fala-se que é folclore, eles já ficam arredio. Eles acham que não é, que a gente não pode dizer que é uma manifestação folclórica. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Folclore e religião, nesse caso, caminham de mãos dadas? Sim, e muito, porque todas essas nossas manifestações, ela tem o cunho folclórico com a religiosidade juntas. Inclusive aqui, ó, esse evento aqui que nós fizemos, o 10º Encontro de Folias de Reis aqui em Goiânia, que a Comissão Goiana de Folclore sempre apoiou. Nesse aqui foi feito sempre foi feito pelo Jadir. Nesse aqui está aqui, o que foi o tema? Foi a folia de reis e o folclore. O saber e a fé na mão do povo. Então isso aqui diz tudo, que é essa fé
que é esse saber? Está na mão de quem? Do povo, da sabedoria popular do povo, que como no início o senhor mesmo me perguntou, o que é o folclore? O folclore para nós é a sabedoria do povo. E essa sabedoria, ela está inserida em todo esse contexto, não só na religiosidade, não só nas manifestações folclóricas, como o professor acabou de dizer, na comida. E a comida da Folia de Reis é um grande exemplo para nós. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a culinária, porque eu acho que é um capítulo à parte, né? Sim. Professor Guto, quando nós falamos de folclore e religiosidade, são realidades diferentes, mas não são antagônicas, né? Não são antagônicas. Na verdade, o folclore é a expressão do povo como um todo, e esse todo, principalmente no Brasil, entra a questão religiosa. A questão que, ao longo do tempo, principalmente através de um movimento chamado iluminismo, que aconteceu no século XVIII, tendeu-se a dizer que tudo aquilo que era folclore era coisa de pessoas sem formação, sem intelectualidade. Então se criou uma espécie de cisão entre ciência e aquilo que estava ligado aí a essas expressões culturais do povo, principalmente porque é o povo como um todo, mas também essas pessoas mais simples da zona rural que expressam essa religiosidade ou esse folclore de forma muito mais forte. Não que as outras pessoas também não manifestem. Então foi criando essa cisão. Mas não, o folclore, como bem disse a Isabel aí, ele é uma expressão de sabedoria popular em todos os sentidos e entra tudo, inclusive a questão religiosa. Não se pode pensar num povo brasileiro, o folclore brasileiro, distante da religião. Seria impossível, porque o povo brasileiro nasceu justamente nesse processo de evangelização, de missão portuguesa aqui nessas terras. Então é impossível separar o folclore da religião. Tá aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar um pouco mais sobre a festa da Epifania, a solenidade da Epifania, que aqui no Brasil também se identifica com a celebração das folias de reis, das companhias de reis, de reisado, esparramados por todo o nosso país. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre a solenidade da Epifania do Senhor e as celebrações das tradicionais folias de reis no folclore do nosso país. Em diversas regiões do Brasil se mantém a tradição de origem portuguesa das folias de reis, que participam ativamente das celebrações durante esses dias do ciclo natalino. Uma grande representação da cultura brasileira, fonte de alegria que é o nascimento de Jesus. Isabel Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore. Quando nós falamos da folia, o grupo ou a companhia de reis é formado por quem? Vamos lembrar alguns participantes ou algumas funções que devem existir nesse grupo para ele ser chamado de uma companhia de reis. Eu acho que primeiro nós temos que falar da bandeira, né? Olha, muito importante. Porque fundamental, né? É a fundamental, né? Que ela se impõe, né? Ela que vai na frente. Que vai na frente, ela que chega. Então a bandeira é esse símbolo, essa simbologia que a gente respeita, né? Aí o que tem na bandeira? A bandeira, ela retrata, né, o menino Jesus na manjedoura, com os 3 reis magos, que são os vigias. Cada momento, aliás, em cada momento fala-se uma coisa, se eles eram os reis, se eram os soldados e guardiães ou brincalhões, né? Então, ainda existe esse questionamento. Mas para nós, a gente é o que mais entende aqui no estado, a gente percebe que são os guardiões, né? Que eles estão ao lado da bandeira para ser os guardiões da bandeira, que é levado até mesmo quando eles chegam, eles têm o costume de chegar sempre brincando para saber o que está ali, se pode entrar, como é que é, nesse sentido, né? Aí logo vem os embaixadores, né? Nós temos os tocadores, né?
os cantores. Temos as respostas, a requinta. Temos as vozes, né? Que é a primeira voz, segunda voz, a quarta, a quinta, né? Que eles utilizam como primeira, segunda e quinta justamente para isso. Então, eu ainda sempre escuto de várias pessoas, vários senhores, que realmente é tudo com a faixa etária de 70, 80 anos, a preocupação em perder essa tradição. Ele sempre comenta: eu sou o único da folia que sei fazer a quinta voz, nós não temos ninguém para nos ajudar nesse sentido. Há um ensino, no caso? Há um ensino que eles queriam que fosse, né? De novas gerações. De novas gerações. Certo. Então, a gente percebe que ainda tem muito pouco jovem dentro da folia de reis. Claro que existe, mas teria que existir mais. Inclusive, eu ouço muito, principalmente quem canta, quem tem a quinta voz, sempre fala: aqui sou eu o único que faço, e a gente precisa de todos dentro dessa folia. Então, a nossa preocupação é com essa preservação também, não só nos cantos, e sim ensinar a criança a rezas, né? E todo esse acompanhar dessa tradição de folia. Perfeito. Né? Eu quero aproveitar, o professor Guto está conosco. Sim, professor? Eu só queria furar o nosso script aqui, fazer uma pergunta para a Isabel. Nas pesquisas que eu tenho feito sobre folia de reis, principalmente em Goiás, uma informação que me veio, que eu não sabia, é que, devido à não presença de mulheres na visita dos Reis Magos, as mulheres não podem ser protagonistas das orações. Isso procede em Goiás? Olha, antigamente sim, inclusive eu já tive conhecimento de alguns estudos de folia de reis dentro de mestrado, né, em pós-graduação ou alguma coisa na universidade. Teve mulher que queria conhecer e queria estudar, ela teve que vestir, né, de homem para poder acompanhar, para poder estudar e para saber o que era a realidade de uma folia de reis. Hoje já nem tanto não existe mais, hoje já temos várias pessoas, várias mulheres que fazem parte da folia de reis, tocando alguma coisa, cantando, com a bandeira sempre entra, né? Inclusive na folia de reis lá em Itaguari, nós temos uma folclorista, que é a presidente da Comissão de Folclore em Itaguari, ela sai como a palhaça, ela veste, né? Uhum. Ela fala de farda, cada um... É um marungo, palhaço, né? Aquele que a farda, coloca, né? Que coloca a farda, que sai, né? Então, ela já faz mais de 7 anos que ela acompanha. É uma mulher e acompanha. Ela faz o giro normal, igual eles fazem, os homens estão no meio. Eu quero dar um testemunho aqui para o Guto. Aproveitar, Guto, quero dizer, eu aqui na TV Pai Eterno todos sabem que eu gosto muito de folia. Nos outros programas que eu tive a oportunidade de apresentar, eu trazia grupos de folia para se apresentar aqui. O padre Edmilson, lá de Jaraguá, esteve aqui comigo, outros grupos já estiveram aqui. Mas na folia de reis que eu participo na Fazenda Virador, no município de Nova Veneza, existem mulheres que fazem a resposta. Sim. Né? Tem um embaixador e as mulheres fazem a resposta. E na 4ª geração do grupo de folia que eu participo, a 4ª geração é uma menina, né? Então, é a filha do embaixador, que já está aprendendo a cantar, que já entende dos versos e tem uma educação vocal muito, muito bonita, e ela é futuramente aquela que vai conduzir o processo da folia. Eu acredito nisso com muita tranquilidade. E as mulheres, na sua grande maioria, pegam sempre na requinta lá as vozes mais finas, né? Porque são vozes de uma característica de som feminino. Sim. Mas eu quero voltar aqui para o relato bíblico. Em Mateus capítulo 2, de 1 a 12, diz o seguinte: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer.
Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Professor Guto, os presentes aqui retratados que dão a noção de serem 3 reis. Qual é o significado simbólico desses 3 presentes? Existe uma representação simbólica para compreendermos o motivo pelo qual Mateus escolhe dizer desses 3 presentes? Sim, como eu estava dizendo para vocês antes, o texto do Evangelho de Mateus é um texto teológico e traz uma belíssima teologia por trás dele. Então, o ouro, o incenso e a mirra representam aí 3 grandes missões de Jesus, ou, vamos dizer assim, identificações com Jesus. O ouro, significando que Jesus, ele é rei, porque você oferecia apenas ouro aos reis. Quando os reis eram empossados, se oferecia o ouro. Então, Mateus está dizendo, Jesus é rei. Esse é o primeiro ponto, não é Herodes. Mesmo porque Herodes, ele é idumeu, nem judeu ele era. Então, vamos dizer, é um rei pela força do Império Romano, não um rei de direito. Então, Jesus é rei. É um rei imposto, né? Mateus. Exato. Foi um rei imposto por Roma, porque ele é idumeu, não é um rei judeu. Segundo ponto, o incenso. O incenso era oferecido no templo, a Deus. Então, o Mateus está dizendo que Jesus é Deus. Então, Jesus é rei, Jesus é Deus. E a mirra era de uma planta que você, depois que as pessoas morriam, você embalsamava o corpo com aquela mirra, até para tirar um pouco também do mau cheiro que se dava, e para preservar um pouco mais o corpo. Então aí está o mistério vamos dizer, da morte depois da ressurreição de Jesus. Então o Mateus está dizendo basicamente que Jesus é rei, ele é Deus, e ele veio ao mundo para nos salvar através da sua morte e ressurreição. Então é um texto, são, vamos dizer, presentes simbólicos. Nós não podemos pegá-los ao pé da letra, mas sempre dentro dessa belíssima teologia que o Mateus está fazendo, que Jesus, ele é rei, Deus, e veio para nos salvar, não só para os judeus, mas para todos os povos, representado aqui então por esses homens, E embora não tenha dito 3, pelos presentes você faz um indicativo, mas não importa a quantidade, mas dizer aí que são povos que vieram de outras regiões. Isabel, nós podemos dizer que o catolicismo brasileiro está mais aberto a acolher as manifestações folclóricas no tempo atual do que no passado? Sim, com certeza. Você observa isso? A gente observa, sim, porque quando o senhor disse aí, eu lembrei das folias de reis mirim, infantil, que tem lá em Nova Veneza, E dentro disso aí é o ensinamento para as crianças, Então a gente percebe essa presença fundamental da religião, dessa interação folclórica com a religiosidade. Tanto é que a gente sabe disso dentro da própria universidade, que temos vários cursos que a gente presencia a religiosidade, a cultura popular e o folclore, Que é essa interação que a gente
tem certeza que existe, que está aí justamente para nos ajudar a preservar tudo isso que nós precisamos. Isabel, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria, não posso deixar de falar sobre as características culinárias. E aí eu queria que você fosse bem objetivo, nosso tempo está bem curto. Sim. Mas por que a comida na folia, ela tem uma característica, um lugar tão central? Eu acho que é o elo maior da folia, do encontro da folia, chama-se o pouso, a janta e o almoço. Justamente por isso, porque é uma fartura, é uma abundância. A gente chega numa cozinha de folia, você fica encantado com as fornalhas. Fornalha para fazer 70 quilos de arroz e carne junto ao mesmo tempo. E assim são fornalhas esparramadas para todos os cantos, né? E ali, o interessante de tudo isso, que eu fico emocionada, que eu gosto, que eu participo, que é maravilhoso, é justamente isso que o professor disse. A pessoa está ali passando por uma dificuldade, passando por alguma coisa, mas chega o dia de ter esse encontro e de ir lá fazer esse almoço, ela faz a doação do seu trabalho na maior disposição. A maioria que eu converso são cozinheiras de folia de reis há mais de 30 anos e fazem questão de estar ali nesse momento fazendo a comida, fazendo essa multiplicação. E essa multiplicação ela é grandiosa, que eu nunca vi ninguém sair de uma folia de reis e falar, a comida acabou. Eu saí com fome, não teve comida. E outra coisa que a gente observa muito são as filas quilométricas com mais de 3.000 pessoas, todo mundo ali esperando o momento de ser servido com tranquilidade, com muito amor, com muito carinho, sabe? Você não vê ninguém querer passar um na frente do outro, querer falar assim, nossa, peraí, chega, dá licença. Isso não existe. Então, isso para nós é uma gratificação imensa, né? E o professor Guto está em Roma, infelizmente, professor, o senhor não poderá comer comida agora, de folia justamente, nesse ano, né? Que nós vamos comer agora, né? O senhor já conheceu pelo paladar esse tipo de alimentação, de partilha, de fartura, como a gente bem diz no interior? Já, porque também meu pai tem uma tradição de folia muito grande, a nossa família. E só como referência aí, a gente cita o Roberto da Mata, Padre Wellington, porque no capítulo 4 do livro que faz Brasil, Brasil, o Brasil se fez em torno do fogão, viu? Sim. Então, isso é muito importante entender que nossa cultura está ligada ao fogão. Sim, o Brasil se fez em torno do fogão. É isso mesmo. E a culinária goiana, a cozinha goiana também, né? E as nossas tradições, né? Podemos falar até um pouquinho do nosso cardápio para o professor, né? Que a gente tem tradição da almôndega, né? A pelota, que é a carne de lata também, que não pode faltar, né? Na folia de reis, o macarrão de reis, né? O macarrão de folia, que o senhor Bariano estudou e tem essa receita. O macarrão de folia, ele é famoso dentro do nosso cardápio. A depender do horário que o telespectador está nos acompanhando, não nos perdoará se aprofundarmos nas delícias da folia. Mas eu quero aqui agradecer o professor Guto Josman por ter tirado um tempinho lá nos seus estudos em Roma para falar conosco. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos, você, Padre Wellington, a todos aí de Goiânia, do Brasil, né? Então, um bom ano novo. E só faço uma referência aqui, para quem quer estudar um pouco mais sobre folia, no sentido mais, vamos dizer, científico, tem um trabalho de uma amiga chamada Ivone Pereira, que ela escreveu sobre a folia de reis em Goianira. Então, indico também esse trabalho dela. Que beleza. Muito obrigado, professor. Isabel Signorelli, presidente da Comissão Goiana de Folclore, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Nós que agradecemos, né? Ficamos satisfeitos porque a gente precisa desses espaços também, né, padre? Para a gente divulgar, né? E as tradições, elas precisam ser, sim, inseridas em todo o nosso meio, principalmente a criança, que a gente precisa de mostrar, ensinar e trazer para o nosso meio. E aqui falando de folia, principalmente das folias, né? Temos que ensinar para poder não deixar nossas raízes morrerem, né? Porque as raízes, elas podem se acabar, né? E é o que a gente trabalha para isso não acontecer. E eu trouxe aqui, se o senhor permite, claro. Tem esse livro que é o nosso trabalho,
do folclore goiano, é o folclore goiano em ação. É alguns dos nossos trabalhos que eu gostaria que o senhor pudesse ler e nos acompanhar. Obrigado. Esse aqui também é um do Jadir Pessoa, com seu grupo de folia, que já está fazendo 80 anos, que é a folia de Lages, que o senhor também conhece. Lá de Itapuranga, de Itapuranga. Então, aqui eles têm esse Varal do Retiro. Nossa. Isso aqui são perguntas e respostas, né? Dentro da Folia de Reis, perfeito, dentro da própria companhia. Tá e eu bom? quero agradecer também a você, caro telespectador, que acompanhou o nosso Conhecimento da Fé de hoje. Muito obrigado, até semana que vem, que Deus abençoe você.